Eu sempre fui muito de, assim, planejar as coisas, eu sempre fui muito, muito assim. Então eu tinha minha vida meio que definida, né? E ter essa coragem de tentar fazer coisas diferentes fez com que eu pudesse ter uma experiência nova, de eu poder até antecipar a realização de muitas coisas do que eu imaginava, né? De me permitir viver coisas novas. E isso gerou um impacto na vida de muitas mais pessoas do que eu poderia imaginar, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 alunos, é uma coisa assim, muito louca de se pensar, né? E para a gente é uma realização imensa, assim, ver que essas pessoas estão realizando os sonhos delas por causa que a gente está indo atrás desses sonhos, dos nossos sonhos, né? Eu morava numa kitnet, eu era estagiária de direito, fazia faculdade, e assim, né, eu já tinha prestado alguns concursos também, concurso público, eu já tinha sido aprovada em 3 concursos, um até em primeiro lugar, e eu não tinha sido chamada em nenhum, e na época, como eu ganhava só um dinheiro do estágio, eu recebia do estágio, pagava o lugar que eu morava, mal, mas nem conseguia pagar o mercado sozinha, minha mãe tinha que me ajudar, e eu, não era nada disso que eu queria continuar, né. E aí, isso daí começou a me desanimar, porque meu objetivo, assim, a longo prazo é me tornar juíza, né? Então, eu pensava isso, só que eu falava assim, caramba, né? Se não tá dando certo nem com esses concursos, assim, de nível médio que eu tô fazendo, imagina depois o que eu vou ter que passar até conseguir chegar lá, e não era o que eu queria, sabe? E aí, enquanto isso, eu tenho um irmão, né, que ele é um ano mais novo que eu, e ele trabalhava com música, né? Ele sempre gostou muito de música, ele toca alguns instrumentos, estudava bastante música, e ele estava começando a trabalhar com produção musical. Então ele criou um canal no YouTube, postava as produções dele lá, e estava sendo assim, né? E aí ele vendia as produções dele, né? Os beats dele. E assim, só que não era um negócio que estava dando muito certo, porque ele não sabia como divulgar. E aí, até que um dia eu vi ele assim na casa da minha mãe, né? Quando fui passar o final de semana com eles, e aí ele pediu se eu podia ajudar ele, porque ele não estava conseguindo fazer o beat e vender, ele não conseguia nem conversar com as pessoas direito, aí ele pediu para eu ajudar ele. Daí eu falei que tá. Daí eu fui ajudar ele e tal, e aí eu comecei a conversar com as pessoas, meio que negociar a venda dos beats com as pessoas. E aí, assim, no intervalo do estágio, entre uma aula e outra, ou à noite, quando eu chegava em casa, eu fazia isso com ele. E aí começou até a dar certo, assim, eu consegui ir bem nisso, eu conversava bastante com as pessoas, procurava responder rápido, e aí a gente começou a aumentar o número de vendas com isso, com um atendimento diferente, talvez uma negociação, a gente foi aumentando o preço, a gente foi criando processos para entregar essas músicas, e o negócio começou a dar mais certo, assim, eu lembro que um mês o faturamento dele aumentou em 6 vezes com eu fazendo isso. E a gente falou, nossa, que legal, né? Ficou feliz. Só que a gente percebeu, daí uns meses, que era um negócio que estava muito difícil, não tinha como crescer mais, sabe? E a gente sempre conversava assim, nossa, a gente tinha que achar um jeito de não vender assim diretamente o nosso tempo, né? Coisas assim. Então a gente pensava, não, mas o que dá pra gente fazer? Aí eu lembro que o meu irmão até falou, nossa, e se eu fiz curso ensinando outras pessoas a fazer o que eu faço, né? A ganhar dinheiro com o que eu faço, tipo, fazer exatamente o meu trabalho. E eu, legal, né? Mas como é que vai vender isso? Tipo, vai colocar no site aí qualquer a chance de alguém comprar, né? A gente achar, porque a gente conhece as pessoas que querem ser produzidas, os artistas, né? E a gente não tinha contato com quem queria produzir também, então eu achava que era um negócio meio sem chance, assim. E aí eu falei, vamos continuar pensando. E a gente ficou muito, a gente teve muitas conversas assim. Aí até que um dia apareceu um anúncio, né, do Érico, isso em março de 2019. E aí que eu conheci e tal. Aí logo, tipo, nossa, foi muito rápido. Logo ia abrir uma turma, e aí eu já comecei a pesquisar sobre a fórmula, já comecei mais ou menos ainda a entender como que era, né? Eu era totalmente iniciante nisso, tipo, eu tava até meio confusa, né, do que se tratava, né? Esse processo de lançamento e tal, criar um infoproduto porque eu não tinha nem produto, nem lista, não tinha uma lista de e-mail, nem Instagram a gente tinha, nem Facebook, página do Facebook, só tinha um canal mesmo. Daí eu conversei com meu irmão, e aí ele achou muito legal e tudo, né? Ele topou, porque a gente já estava com esse pensamento. Só que o problema é que a gente não tinha como comprar a fórmula, ia abrir muito rápido, tipo, era acho que uma semana, assim, sabe? Para eu decidir o que eu ia fazer, né? E daí, como eu já estava trabalhando com meu irmão, nessa época até eu tinha acabado de sair do meu estágio para ajudar ele, porque eu ganhava muito pouco lá, então eu já conseguia ganhar mais com meu irmão. E aí foi a primeira, assim,
atitude que eu tive de coragem para fazer coisas diferentes, né? Foi ter saído do estágio. E o segundo passo, sem dúvida, e mais transformador, foi a fórmula, né? Aí eu tinha visto um pessoal comentando sobre o preço e era uma coisa que a gente realmente não tinha. E a gente não tinha nem o dinheiro, nem o limite do cartão para isso, porque a gente estava começando, né? Daí que eu fui tentar convencer a minha mãe. Nossa, minha mãe, ela já conhecia o Érico, né? E para ela, ele era a maior picareta que existia, que aquele povo era tudo ator. E nossa, ela não acreditava nada, nada. E quando eu falei para ela que era ele, nossa, ela sem chance, sabe? Aí eu fiquei um tempão tentando convencer ela, até que ela falou, não, tá bom. Daí a gente dividiu, acho no máximo, a gente dividiu umas 7 vezes, que era o que a gente achava que a gente conseguia pagar por mês da fórmula, né? E daí a gente comprou a fórmula. E no dia que a gente comprou a fórmula, eu decidi trancar a faculdade para me dedicar exclusivamente para isso, né? Porque era uma coisa que eu realmente queria que acontecesse. E depois de um mês e meio que a gente comprou a fórmula, a gente fez o nosso primeiro lançamento, que foi um lançamento semente. E daí, em um mês e meio, a gente já fez mais que o dobro que a gente tinha investido na fórmula, né? Foi um negócio muito doido pra gente, porque, né, era muito fora, assim, da nossa realidade, realmente, muito fora. O primeiro interno a gente já fez 40 mil, depois o segundo interno a gente fez 40 mil de novo, e aí tinha sido 95 mil naquele ano, né? A gente fez 3 lançamentos, um semente e 2 internos. Chegou em dezembro e a gente tinha comprado o ingresso, né, para o evento ao vivo. E aí a gente saiu da nossa cidade, que é muito pequena, tem 5 mil habitantes, e só no evento tinha mais gente que na minha cidade. Aí a gente chegou lá, né? Aí a gente tava super, assim, meio perdida. A gente, né, tinha tido um resultado que pra gente já era, assim, surreal, totalmente fora na nossa realidade. Aí no evento ao vivo foi uma grande injeção de ânimo pra gente. Fora que teve bastante conteúdo, né? A gente conseguiu perceber várias coisas que a gente não percebia antes, de coisas para aplicar e tal. E a gente já queria sair de lá para conseguir trabalhar, né? A gente ficou muito animado. E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento em março, e aí foi o nosso primeiro 6 em 7, foi 133 mil. E daí foi o primeiro 6 em 7, e depois, daí um mês, a gente fez o nosso segundo 6 em 7, aí depois, em agosto agora, a gente fez o nosso terceiro 6 em 7, mas com certeza essa questão financeira, ela fica em último plano, perto de tudo que a gente pode conseguir através desse trabalho com os lançamentos, né? Então, eu acho que se apaixonar pelo processo, com certeza, é o que mais fez diferença para mim, que faz com que eu não desista quando as coisas vão abaixo do que eu esperava, e também que faz com que eu também não me acomode, né? Quando as coisas atingem as minhas expectativas ou superem as minhas expectativas.